Bom dia, pessoal. É, eu sou Rafaela, né? Sou sanitarista. Já dei a disciplina para vocês de a introdutória de História de Políticas Públicas de Saúde. E dessa vez a gente vai trabalhar a disciplina de Orçamento e Financiamento. E aí, o que eu queria falar dessa disciplina? Muita gente pode não gostar muito porque usa muitos termos, tem muitos detalhes e fala sobre dinheiro e tal. Mas quem é um sanitarista, quem trabalha com gestão em saúde, quem trabalha com gestão pública, tem que entender de orçamento público e tem que entender de financiamento. Ah, mas eu vou trabalhar na regulação, só quero saber de trabalhar redes, distribuir cotas. Não, vai entender, tem que entender. Eu vou trabalhar no planejamento, é quem tem que entender de orçamento e financiamento depois da superintendência ou da diretoria financeira. Qualquer setor, seja ele regulação, seja ele planejamento, vigilância, atenção à saúde, tem que entender de orçamento e financiamento, porque vai trabalhar com contratos, vai trabalhar com prestadores, vai trabalhar com aquisição de insumos. Então, é um tema que a gente precisa aprender. Infelizmente, na prática, a gente aprende na tora. Eu, como trabalhei sempre na regulação, agora que eu mudei de setor, tive que aprender muito sobre orçamento, entender o que era um PPA, o que era a danada da LOA, todo mundo falava que tinha que estar na LOA, os contratos, como fazer monitoramento e avaliação desses contratos, o que é ser um gestor do contrato, tudo isso eu tive que aprender sozinha. Então, é uma disciplina que vocês devem dedicar um pouquinho mais de carinho para entender mesmo, para tirar dúvida, porque vai ser uma coisa que depois, na prática, vocês não vão ter muito como aprender, a não ser errando, a não ser perguntando, a não ser procurando o pessoal do financeiro. E é um tema que fica muito preso ao pessoal do financeiro. E todo mundo que trabalha na Secretaria de Saúde tem que entender sobre isso. E principalmente se você for um secretário de saúde, se sua meta um dia seja ser um secretário de saúde. Porque é ele que vai ser o ordenador de despesas do orçamento da saúde no município, no estado ou no governo federal. Então você tem que ser ministro, né? A gente não sabe o que a gente quer. E aí tentarei abordar no começo um pouquinho como se entende o orçamento público no Brasil e depois falar um pouquinho do financiamento da saúde, certo? E aí, aqui estão novamente minhas redes sociais, vou pegar a canetinha, meu Instagram, se quiser me acompanhar, tirar dúvida, meu e-mail para tirar dúvida e o meu YouTube, que é onde eu posto as aulas e as minhas lives quando eu faço, coloco lá, certo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, a gente trabalha com orçamento público. A saúde é uma política pública, então ela está incluída dentro do orçamento público, certo? E o que seria esse orçamento público? Primeira coisa, ele é de fundamental importância para o desenvolvimento do país. Porque sem o dinheiro público, as políticas públicas não andam, e sem políticas públicas a gente não tem política social, se a gente não tem política social, a gente não tem direitos de cidadania garantidos, certo? E esse orçamento, ele é uma lei. E essa lei ela tem que ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo. E quando a gente está falando de Poder Executivo, quem é o chefe do Poder Executivo? Se for nos municípios, os prefeitos. Se for no Estado, os governadores. E se for no governo federal, o presidente da República. Ele que tem que fazer essa iniciativa do texto dessa lei, que vai ter que prever as receitas fixas que o município, o Estado ou o governo federal vai ter, junto com as despesas necessárias, que são necessárias para viabilizar as ações do governo. Então, basicamente, no orçamento, quando a gente pega o nosso orçamento mensal, a gente ganha o nosso salário lá, a gente tem que fazer sempre o povo sempre diz, a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, então nossas despesas não devem ser maiores do que nossas receitas. E as nossas receitas, no caso da gente que trabalha, nossa receita basicamente é um salário. Ah, mas tem gente que faz uma aula por fora, como eu faço com vocês. Tem gente que vende uma consultoria por fora. Tudo que vai entrar de dinheiro tem que ser como receita. No nosso caso, no orçamento público, tudo que entra de dinheiro são tributos. Podem ser impostos, taxas e contribuições, como o nosso imposto de renda que a gente paga. Isso é uma forma de entrar receita para o governo. E as despesas do governo são as despesas que ele gasta para manter as políticas públicas, para manter a política social, para manter o funcionamento público. Tudo isso são despesas do governo.
para pagar a dívida com os bancos e por aí vai. Então, primeira coisa que a gente vê é que o orçamento público é uma lei, que quem tem que trazer essa lei é o chefe do Poder Executivo, mas ela vai ser aprovada pelos vereadores, pelos deputados em cada ente federal. Então, ela tem como objetivo atender às necessidades da população, procurando reduzir as desigualdades sociais e priorizando recursos entre setores fundamentais, como saúde, educação e infraestrutura. Falando justamente do Brasil, já que eu estou falando do orçamento no Brasil, a gente sabe que existe uma dificuldade imensa da gente conseguir atender essas necessidades da população, mas a ideia é que a gente consiga atender essas necessidades da população, principalmente na saúde, de forma mais econômica possível. E isso seria o quê? Tentando reduzir desigualdades sociais e priorizando setores fundamentais. O problema é que setores como a educação e saúde são setores que nunca foram prioridade no governo, nos governos, certo? E aí, esse orçamento, ele tem algumas funções. A gente costuma chamar ele de 3 funções. Se eu fosse falar só de orçamento, a gente poderia entrar em diversos detalhezinhos. Mas a ideia não é essa. A ideia é que vocês entendam o que é o orçamento, quais os instrumentos que estão contando o orçamento público e como esse orçamento, esses instrumentos, eles se interligam. Porque o financiamento da saúde, como o dinheiro da saúde vai ser gasto, como que ele vai ser gasto, só pode ser feito se esse dinheiro só pode rodar na saúde se ele estiver de acordo com as diretrizes orçamentárias dos orçamentos públicos de cada ente federado. Senão esse dinheiro da saúde que entra não serve para nada. Não consigo gastar ele com nada. Por isso que é importante entender o orçamento. Então, ele tem 3 funções. Uma função alocativa, uma função distributiva e uma função estabilizadora. O que seria essa função alocativa? É de alocar. Então, ela direciona os recursos da economia em setores prioritários. Então, a gente vai colocar os recursos da economia em setores prioritários, que devem ser elencados pelo governo. Infelizmente, quem faz política pública é político. Quem faz a gestão do dinheiro público são os políticos. Então, os setores prioritários precisam ser setores prioritários para os políticos que estão envolvidos num lobby político gigantesco, que tem um monte de empresa privada que está envolvida nesse financiamento desses políticos nas suas campanhas eleitorais. Então, uma coisa que é prioridade sempre que ganha muito dinheiro com política pública é construção, engenharia civil. Essas grandes empreiteiras, elas ganham dinheiro à torta direita no governo público, porque são grandes financiadores. Um dos principais, como é que eu posso dizer? Um dos principais concorrentes do Sistema Único de Saúde, que sempre foi o setor privado, ganha muito dinheiro, tá? Agora, a saúde pública nunca é a prioridade, mas dar dinheiro para a saúde privada quase sempre é uma prioridade, tá? Então, ela aloca, ou seja, direciona, coloca os recursos da economia em setores prioritários, tendo em vista oferecer bens e serviços que o próprio mercado em si não seja capaz de ofertar à sociedade também. Ele tem a função também distributiva, que é para essa distribuição combater os desequilíbrios e as desigualdades sociais e buscar o desenvolvimento de regiões menos favorecidas, coisa que a gente não vê em certos governos. Mais uma vez, tudo isso demanda uma gestão de política. O Nordeste, ele é prioridade? Nunca foi. É uma região menos favorecida? É. Recebe dinheiro do governo? Nem sempre. Quando a gente não entende ou leva em consideração as disparidades sociais regionais que o próprio Brasil tem desde sempre, a gente nunca vai conseguir combater esses desequilíbrios, essas desigualdades sociais. Existem políticas públicas que conseguem, como é que eu posso dizer, combater um pouco essas desigualdades sociais? Sim, mas normalmente são políticas compensatórias. Elas querem compensar um desequilíbrio, uma desigualdade social, mas ela não busca, como é que eu posso dizer? Ela não busca mudar a base do problema. Como, por exemplo, Bolsa Família, como, por exemplo, o ProUni, são políticas massa, são políticas necessárias, porque assim, também não dá para ficar esperando, eu vou mudar a base do problema do sistema, das desigualdades sociais do Brasil agora. Não dá. As coisas estão acontecendo, elas precisam ser resolvidas. Então, a gente bota a política social para dentro.
bota a política pública para dentro, mas a gente bota, normalmente, são políticas compensatórias. Porque o núcleo do problema tem que ser curado a longo prazo e nem sempre se pensa também realmente no macro mesmo do problema. E a outra função desse orçamento seria uma função estabilizadora, de estabilizar, ou seja, busca, na elaboração do orçamento, tomar decisões que têm impacto na economia, visando a manutenção de elevado nível de emprego, o desenvolvimento do setor produtivo, empresas, indústrias e etc., e o equilíbrio e estabilidade de preços, controle da inflação para o desenvolvimento sustentável. Vê, eu faço doutorado em gestão e economia da saúde, comecei esse ano, comecei a ver as disciplinas agora. E aí, a gente estuda uma coisa chamada macroeconomia, que a gente começa a entender muita coisa. Então, quando ele fala assim do desenvolvimento do setor produtivo, ele está falando do PIB, do Produto Interno Bruto, e quanto ele influencia na economia, nas ações do governo. Quando ele fala elevado nível de emprego, a gente tá falando de um item super importante, que é a taxa de desemprego. Quando fala em equilíbrio e estabilidade do preço, está falando sobre o nível de preços do consumidor, para controlar a inflação, que influencia muito, desvaloriza a moeda. Então, assim, está sendo massa para mim fazer esse doutorado em gestão e economia da saúde, porque é um tema que está trabalhando de forma mais miudinha termos de entender a economia na base dela, assim, então está sendo arretado. Tem mestrado, tá? Se alguém quiser fazer também, eu acho uma boa pedida. Para o desenvolvimento sustentável. Então, quais são a primeira coisa? O orçamento ele é uma lei proposta pelo Poder Executivo que vai ser julgada pelo Poder Legislativo e aprovada. Ele basicamente vai dizer quais são as nossas receitas, quais são as nossas despesas e ver se a gente está com déficit orçamentário, ver se a gente está com superávit orçamentário. E tem 3 funções: função alocativa, função distributiva e função estabilizadora. Dá um exemplo de função alocativa. A demanda social pela redução dos níveis de violência tenderá a eleger candidatos comprometidos com o aumento da segurança pública, os quais, por eles estarem comprometidos com essa política, com esse ponto especificamente, deverão alocar maiores volumes de recursos orçamentários em despesas relacionadas com essa política pública. Certo? Função distributiva, a concessão de bolsas assistenciais, ProUni, por exemplo, para as pessoas de baixa renda, Bolsa Família, acabei de falar na outra slide, que são custeadas por meio dos tributos pagos pela sociedade, inclusive por cidadãos que não recebem esse benefício. A gente trabalha seguridade social, tá? A gente trabalha proteção social. E quando a gente trabalha proteção social, a gente entende que existem direitos de cidadania, e todo mundo é cidadão. Então, todo mundo é cidadão, quem vai pagar por tudo? Todo mundo, com seus impostos e contribuições. A gente não tem mais aquela ideia de seguro social, que só tem acesso às coisas quem paga, que foi um modelo de saúde no Brasil durante muitos anos, antes do Sistema Único de Saúde ser finalmente instituído com a Constituição Cidadã de 1988, certo? E função estabilizadora, um exemplo. A decisão do governo em reduzir o imposto sobre produtos industrializados, IPI, que incide diretamente na produção de veículos e no seu preço final. É uma forma de estimular o consumo, estabilizando os níveis de emprego e promovendo o crescimento econômico do país. Quando a gente fala de preço, oferta, demanda, agora se esse produto ele vai ter uma alta oferta, se esse produto vai ter uma alta demanda, tudo isso a gente sempre está relacionando com preço. Sempre. Se o produto tem uma oferta muito grande, o que é uma oferta, o mercado está ofertando muito aquele produto, a tendência para a gente voltar a um equilíbrio é a gente diminuir essa oferta. E para a gente diminuir essa oferta, a gente aumenta o preço, por exemplo. Tá? Passa de um nível de oferta para outro nível de oferta. Aí o preço de equilíbrio sai daqui para um preço de equilíbrio aqui. Mas, se a gente quiser, por exemplo, aumentar essa oferta, porque a nossa demanda aumentou procurando, o que é que o mercado faz? Ele aumenta o preço. Mas se a gente quiser, se por acaso a nossa demanda diminui, para essa oferta voltar ao equilíbrio, o mercado ele diminui o preço dos produtos,
para poder as pessoas voltarem a procurar o consumo. Então, é uma coisa que aconteceu aqui. Ele diminui o imposto, o preço final do produto vai ficar melhor, então as pessoas vão aumentar o consumo para poder se estabilizar, sempre a oferta e a demanda ficarem estáveis. Que é um gráficozinho que a gente estuda em economia, que fica uma reta aqui de oferta e uma reta de demanda. Existe um ponto de equilíbrio. Essas linhas elas podem aumentar, diminuir, aumentar e diminuir. E isso sempre envolve a jogada de diminuir preço, aumentar preço, diminuir preço, aumentar preço, certo? Então, esse orçamento público, ele também tem alguns princípios que eu não vou falar todos, eu não quero que você decore todos, eu só quero que vocês entendam que existem os princípios orçamentários na hora que a gente vai pensar um PPA, na hora que a gente vai pensar uma LDO, na hora que a gente vai pensar uma LOA. Quais são esses princípios? Princípio da legalidade prévia da autorização. Não dá para fazer algo que não esteja previsto no orçamento. Princípio da publicidade, tem que estar publicado, tem que estar disponível, tem que estar na rede social. Por exemplo, essa semana saiu no jornal que foi aprovado o PPA de 2020 e 2023 de Jair Messias Bolsonaro. Então, a lei foi publicada, é uma lei, lembra que é uma lei? Então, a lei foi publicada, está lá o orçamento público de 2020 e 2023 com o PPA, e esse PPA está disponível para todo mundo ler, todo mundo olhar, todo mundo conferir. O problema da publicidade aqui, nem todo mundo entende o que está escrito ali, né? Aí fica difícil. Outro princípio da unidade da totalidade, cada esfera do governo elabora um único documento, só existe um orçamento público para o município naquele período, né? A universalidade deve conter todas as receitas e despesas, tem que ter equilíbrio, tem que ser flexível, porque também, imagina se fosse tudo amarrado e eu não pudesse fazer nada que tivesse além do que está escrito naqueles documentos do PPA, da LDO e da LOA. A gente não ia poder fazer nada com a pandemia da Covid-19, onde todos os recursos foram realocados redistribuídos, realocados para combater a pandemia. Então, tem que existir um pouco de flexibilização também. Ele tem que ter exatidão, o mais exato possível, a previsão mais exata possível do que a receita, do que a despesa, porque assim, a gente prevê o que é receita e o que é despesa. Mas, por exemplo, o financeiro mesmo, não necessariamente vai entrar do jeito que a gente previu. E as despesas não necessariamente vão se manter aquelas, podem aumentar ou podem diminuir. Ah, meu salário é tanto, mas esse mês eu não fui trabalhar 3 dias, minha receita diminuiu. E nesse mês, por acaso, eu tive que pagar uma consulta médica particular, minha despesa aumentou. Então é apenas uma previsão, mas a gente precisa que essa previsão siga o princípio da exatidão, o mais exato possível. Programação e planejamento, a obrigação de prever receitas vinculadas aos programas de governo, transparência, a demonstrativo regionalizado, possibilidade de fiscalização e controle pela população, está lá nos portais de transparência hoje em dia, todo mundo tem como ver o salário dos outros, servidores públicos, tem como consultar contratos, os gastos de contratos, o portal da transparência. Qual é o problema de um portal da transparência? As pessoas não entendem. As pessoas, muitas vezes eu vou ver meu salário, eu não entendo o que está ali naquele salário. Então, essa é a dificuldade. Porque eles permitem publicidade, eles permitem transparência, eles permitem fiscalização e controle, mas o povo não entende, então não adianta de nada. Tá? Regionalização, tem que ser bem distribuído, de acordo com as desigualdades regionais. Aí ele compara isso é muito a função distributiva, né? Levar em consideração os desequilíbrios e desigualdades sociais. Ele tem que ser pensado na forma de lançamento bruto, não colocar só a parte líquida, porque quando eu coloco o líquido, eu tirei todas as minhas dívidas, todos os meus juros, todos os juros que o governo paga aos bancos ou à dívida pública, por exemplo. E aí, quando eu boto o líquido, o dinheiro é muito menor. Por isso que existe um movimento chamado Movimento de Saúde Mais 10, porque hoje o orçamento da União está congelado, né? Durante 20 anos, os 15% do último ano, quando começou a emenda constitucional, que é de 2016. E aí, a emenda prevê, a Constituição prevê que pelo menos o governo federal não pode colocar inferior a 15% das receitas correntes líquidas na saúde. E o movimento sempre queria pelo menos ou não inferior a 10% das receitas correntes brutas.
Porque o orçamento público brasileiro, quando você tira a dívida pública do Brasil, fica quase nada, tá? E aí você pensa o orçamento no bruto, mas a gente trabalha com líquido, né? Temos o princípio também da exclusividade, da pureza, o princípio da especificação e discriminação, está bem detalhado. O princípio da clareza, uma linguagem clara e objetiva, pelo menos tentar ser o mais claro e objetivo possível para poder, já que ele tem que ter transparência e publicidade, as pessoas precisam entender. O princípio da anualidade e periodicidade, ele tem período de tempo de 1 ano. E o princípio da não vinculação ou não afetação, certo? É um caixa único do tesouro, evitar desperdício de recursos, o dinheiro da saúde é o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação é o dinheiro da educação, o dinheiro da infraestrutura é o dinheiro da infraestrutura, e por aí vai. A saúde, graças a Deus, ela tem um fundo próprio. Então, e tem um ordenador de despesa próprio, que são os secretários de saúde e seus secretários executivos. Então, ela tem um pouquinho de segurança. O problema é que existem secretários e secretárias, e os secretários são funcionários dos prefeitos e dos governadores. Mas não dá para usar o dinheiro da saúde para fazer qualquer coisa, por exemplo. Tá? A gente vai ver isso já já. E aí, quando a gente está falando do orçamento, a gente falou lá, uma lei que prevê a receita e a despesa. Mas o que é a receita? E o que é a despesa? A receita pública é o montante total em dinheiro recolhido pelo Tesouro Nacional, incorporado ao patrimônio do Estado, que serve para custear as despesas públicas e as necessidades de investimentos públicos. Ou seja, é o total em dinheiro que vai entrar no Tesouro Nacional, que vai custear as despesas públicas e os investimentos públicos. Como é que esse dinheiro entra? Na forma de tributos. E o que são tributos? Impostos, taxas e contribuições. Ao imposto de renda, a taxa que eu vou pagar para poder fazer o emplacamento do meu novo carro, o Detran, as contribuições que a gente faz, os impostos que a gente paga nas nossas compras, que vem lá ó, na nota fiscal. Tudo isso a gente conhece como tributos, certo? E como é o estágio dessa receita ali? Quais as etapas? Quando a gente está falando de receita pública, porque eu estou falando de orçamento público, a saúde é um bem público, são 3 etapas. Primeiro, a gente tem que ter a etapa de previsão. A gente vai prever a estimativa de arrecadação de determinado ano. Prever. Isso não quer dizer que realmente aquela receita vai entrar do jeito que a gente preveu. Pode entrar menos ou pode entrar mais. Vai depender muito de como a economia se comporta. Lançamento. É quando a gente vê realmente se o crédito entrou, se os impostos entraram, se as taxas entraram, se a gente, por isso que os prefeitos ficam tanto, paguem IPTU, paguem IPTU, porque é dinheiro, é recurso, é receita que vai entrar nos cofres públicos para pagar as contas, para pagar a folha do funcionário, para pagar realmente para pagar calçamento. É assim que o município ganha dinheiro, com as suas empresas, pagando seus impostos, suas contribuições. Então, a gente prevê e depois a gente vê se lançou. Lançou, a gente vai para arrecadação e recolhimento, que é o estágio que são entregues os valores aos seus agentes arrecadadores ou bancos autorizados para que estejam disponíveis nos cofres públicos. Certo? Então, a etapa da receita é uma coisa, a etapa da despesa é outra. Então, previsão é a fase em que é estimada a arrecadação de um determinado ano. Estimativa. Lançamento é a etapa que compreende a verificação de crédito fiscal e o cálculo do imposto, a identificação do devedor e notificação. Quando a gente recebe lá a cartinha em casa, se a IPTU chegou, paga com 50 e quantos mil por cento de desconto. A prefeitura quer que você pague, amiga, porque é o dinheiro que vai fazer a prefeitura rodar no começo do ano. Certo? E a arrecadação e recolhimento é o estágio que são entregues, a gente pagou nos nossos boletos os valores aos seus agentes arrecadadores ou bancos autorizados para que estejam disponíveis nos cofres públicos. Paguei meu IPVA. O Detran
chegou no momento da arrecadação, o Detran recebeu o dinheiro, agora o Detran tem que usar o dinheiro para fazer o quê? Melhorar as vias públicas, trabalhar a educação de trânsito e por aí vai. Essas são as fases da receita. Já quando eu falo de despesa pública é o conjunto de dispêndios, é o conjunto de gastos realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para também a realização de investimentos. As despesas públicas devem ser autorizadas pelo Poder Legislativo. Quem manda no Brasil é essa galera aqui. Vereadores, deputados federais, deputados estaduais e senadores. Quem manda são eles. Quem manda não é o presidente da República, não. Nem o governador e nem o prefeito. Se esses entes executivos não tiverem esse poder legislativo do seu lado, eles não fazem nada. Certo? Então, tudo tem que ser autorizado pelo poder legislativo, que são essas casas. A Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados Estaduais, a Câmara de Deputados Federais e o Senado. E aí essa despesa pública, ela passa também por umas etapas, que a gente chama de empenho, liquidação e pagamento. O que seria o empenho? Isso aí é uma coisa que a gente trabalha muito no dia a dia, no município, por isso que todos os setores, eu falei, todos os setores precisam entender de orçamento. Por quê? Eu tenho lá um contrato de 12 meses com a empresa de prestação de cirurgias oftalmológicas. É ano eleitoral, a galera quer fazer muito cirurgia oftalmológica, porque galera que tem uma necessidade demandada e uma necessidade que ela é suprida de uma coisa tão importante como a oftalmologia, que volta a enxergar, a minha gente é voto. Então, nesse ano eleitoral, tome despesa com essas empresas e esses prestadores. Estou falando de saúde porque nossa formação é em saúde pública. Tome despesa com esses prestadores. Então, para poder garantir a despesa com esses prestadores, a primeira coisa que eu preciso fazer é o empenho. Tem lá meu orçamento do ano, são 50 bilhões do município. E aí, eu tenho que pegar e dizer assim, 25 milhões desse dinheiro, não muito. 10 milhões desse dinheiro, deixa ele reservado aí para ser gasto com a média e alta complexidade do município na saúde. Então, isso é fazer um empenho, é deixar uma parte daquele orçamento reservado para gastar com isso. Se ele realmente vai ser gasto, aí é outra história. A gente precisa ver se a receita vai entrar, se o dinheiro vai entrar, que se o real entrar, aí o governo gasta o dinheiro com aquilo. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa prever. E a etapa de previsão é o empenho. É a etapa que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído. Então, ele reserva no orçamento. Isso ajuda o governo a organizar os gastos pelas diferentes áreas do governo, evitando que se gaste mais do que foi planejado. A próxima etapa seria a liquidação, que é quando realmente a gente diz assim, tá, beleza, eu vou ter dinheiro para pagar, eu vou ter receita em caixa, pode prestar o serviço, façam 50 mil cirurgias. Aí, quando ele faz 50 mil cirurgias, ele precisa provar que ele fez. Aí, é a etapa da liquidação. É quando se verifica que o governo recebeu aquilo que comprou, ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado, ou que o serviço foi prestado como acordado. A gente comprou 50 mil caixas de máscara cirúrgica, chegou, foi entregue da forma correta. Teve um exemplo que a gente teve no hospital de campanha. Eu trabalhei no hospital de campanha, né? Estou trabalhando porque o hospital não fechou. Foi arretado, foi massa. Foi uma experiência incrível. Mas se a gente não ficar ligado, o governo público ele perde muita coisa e eu tenho certeza que perde. Eu fiz até esse comentário na reunião. A gente comprou dispensadores de sabonete, que normalmente a gente usa para dispensar álcool em gel. Só que esses dispensadores eles têm um recipiente dentro. A gente pediu na licitação, que é o processo pelo qual o governo compra as suas coisas, por processo licitatório, licitação pública, que tudo tem que estar muito bem discriminado, a gente discriminou com o dispensador. O prestador entregou sem dispensador. A galera da CAF, que é a Central de Abastecimento, nem viu.
Quando chegou lá, eu fiquei com a carta do hospital. Quando chegou lá, com o controle de insumos e compras do hospital. Quando chega lá, o SUS não está de acordo com o que a gente pediu, não. Manda voltar. Voltou, falei pro cara da COF, ele notificou o prestador devolveu, mandou o correto. Quando ele mandou o correto, a gente liquidou. Eu assinei o papel. Sim, foi entregue da forma que a gente pediu. Agora o prestador pode receber. Imagina o quanto de coisa que não chega naquela caixa. E as pessoas não conferem. Né? Mas, enfim, fiz a minha parte no lugar que eu estava. E, por último, é o pagamento. Se tiver tudo certinho, se o cara entregou da forma correta, se cumpriu o serviço, se fez as cirurgias de forma exemplar, se cuidou dos pacientes da forma correta, paga. Aí, como é que eu pago? Eu emito, eles emitem lá a nota fiscal, tudinho. Quando eles emitem a nota fiscal, quando eu carimbo dizendo assim, eu atesto que o serviço foi prestado, que isso é uma função de um gestor de contrato, aí agora o financeiro pode dizer, beleza, a nota fiscal está atestada, eu vou e pago. Tá? Então, as etapas de uma despesa pública é empenho, liquidação e pagamento. Empenho. Fazer em que é criada a obrigação de pagamento da despesa pelo governo. A gente vai pegar uma parcela do orçamento e vai dizer, deixa essa parcela aí. Porque quando a receita entrar, quando tiver tudo certinho, e o prestador cumprir o serviço, e eu autorizar o prestador a cumprir o serviço, eu vou pagar. Certo? A segunda etapa é a liquidação. É a etapa em que é cobrada a prestação de serviços, a entrega de bens ou a realização de obras. Envolve todos os atos de verificação e conferência, que aí quem fica com isso muito é o gestor do contrato. Tem que realmente ver, tem que conferir, tem que entregar relatório para poder atestar a danada da nota fiscal. Certo? E a última etapa é o pagamento, em que se entrega o dinheiro ao credor após a autoridade competente determinar que a despesa liquidada seja paga. Certo? Essas são as etapas da despesa pública. Empenho, liquidação e pagamento. Aqui é um videozinho que eu botei para vocês olharem quando vocês estiverem assistindo a aula, porque eu não vou ficar botando, não vou sair daqui agora para a gente ficar lá no YouTube para poder ver. Não. Quando vocês estiverem assistindo a aula, veja esse videozinho, não é longo. A gente pode ver também isso à tarde, quando a gente fizer nosso encontro. Que ele explica um pouquinho qual é a importância do orçamento público, fala um pouquinho de impostos, taxas e contribuições, que são os nossos tributos, que é a nossa receita. É um vídeo disponível no YouTube. É só clicar no link ou então copiar e colar o link que vocês vão direto para esse vídeo. Tá bom? Ou no final eu vejo eles com vocês. E aí, minha gente, quais são os instrumentos legais que dizem ou estabelecem as normas que a gente tem que fazer, tudo aquilo que está lá escrito que eu falei com vocês até agora, e que mais na frente eu vou falar um pouquinho, que é um instrumento que tem que falar que a gente tem que fazer um PPA, que a gente tem que fazer um LDO, que a gente tem que fazer uma LOA. Primeira coisa, o instrumento máximo é a Constituição Federal. Nela, lá nos artigos, está tudo escrito quais são os orçamentos, os tipos de orçamento, o orçamento da Seguridade Social, por exemplo, já que a gente está falando de saúde. O orçamento da Seguridade Social envolve assistência social, envolve saúde e envolve previdência social. Tanto do dinheiro que vai para esse orçamento, tanto vai para a saúde, tanto para assistência, tanto para a previdência. E aí cada uma dessas pastas vai trabalhar com recursos que recebe do governo federal, suas propostas, suas metas previstas nos planos. Mas essa é a master, a Constituição. Mas existem outros instrumentos legais importantes, tá? Na Constituição, os artigos que dispõem sobre o orçamento vai do artigo 165 a 169, que dispõe sobre as normas gerais do orçamento público. Mas, de saúde especificamente, eles, com o orçamento da Seguridade Social, ele começa, porque é orçamento público, orçamento fiscal, orçamento... Quando a gente vai para o orçamento da Seguridade Social, ele começa no artigo 194. E o de saúde que fala, e os artigos que começam a falar especificamente sobre saúde, é o artigo 196, 196, 197, 198, 199 e o artigo 200. Tá?
Existem algumas legislações que foram incorporadas pela Constituição e são antes dela, que é a Lei 4320, que estabelece normas sobre elaboração e controle dos orçamentos da União, dos estados, do DF, dos municípios. Sempre a gente fala DF, Distrito Federal, porque ele é separado, é um ente separado. Ele não é nem estado nem município, ele é as duas coisas. Depende muito dos impostos, das taxas e das contribuições, quando elas vão ser com perfil estadual ou se for um imposto de perfil municipal. Tá? Então, essa lei ela é anterior à Constituição e ela estabelece as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos dos entes federados. O Decreto de Lei nº 200 de 1967 também teve seu texto na Constituição incorporado e ele enfatiza a importância do planejamento. Se a gente não faz planejamento, a gente sempre vai ter um orçamento péssimo. Porque se a gente não monitora e avalia para poder a gente fazer uma análise da situação das coisas, a gente não planejar. Isso é um erro repetido constantemente quando se fala de saúde pública. A gente, no nosso dia a dia, principalmente os municípios, o Estado já consegue fazer mais monitoramento e avaliação. Você tem um perfil mais de controle mesmo, de apoio, de suporte. Mas os municípios que carregam o SUS nas costas, a saúde pública nas costas. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer o quê? Quem executa praticamente tudo é o município. Quem tem que executar é o município. Não consegue fazer monitoramento e avaliação. Não consegue fazer planejamento. Tá? Mas está lá previsto nesse texto que é preciso fazer planejamento. O orçamento deve considerar os objetivos que o governo pretende alcançar. Outro instrumento legal que está relacionado ao orçamento é a famosazinha Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é aquela lei que impõe um teto máximo de gasto com o serviço público, com os servidores públicos, e aí meio que amarra o governo na contratação de pessoas. Ele só consegue contratar mais se ele aumentar seu orçamento. E para aumentar seu orçamento, ele precisa ter mais receitas, né? E a Lei Complementar 131 de 2009, que acrescenta dispositivos que promovam maior participação social. Trabalhar com política social tem que trabalhar com controle social, publicidade, monitoramento, avaliação pela sociedade e da participação dessa sociedade também no acompanhamento dessas contas públicas e em alguns setores até na elaboração dos planos, das metas, tem conselho, esse conselho monitora, avalia, diz que não, está errado, você não pode gastar assim, você não pode gastar assado. A saúde tem um conselho desse, que são os órgãos de instâncias colegiadas, que é o Conselho de Saúde e a Conferência de Saúde, tá? Então, esses são os instrumentos legais. Lembrando que essas leis que são anteriores à Constituição, os textos foram meio que ancorados pela Constituição Federal de 1988, que é nosso texto master quando se fala do orçamento. Depois temos a Lei da Responsabilidade Fiscal, que é uma lei muito importante, muito falada, e a Lei 131 de 2019, que inclui a participação social no acompanhamento dessas contas públicas. São as principais. Tem muito. Quando a gente fala de orçamento, a gente fala de licitação, existe a Lei 8666. Tá? Mas a ideia aqui não é ficar falando sobre isso, não. É só vocês entenderem que existe instrumentos legais e os mais importantes seriam esses. E essa lei de responsabilidade fiscal ela é muito falada, minha gente. Então, essa lei basicamente limita gastos de pessoal do governo. Então, para o governo federal, só pode gastar no executivo 40% da receita corrente líquida com pessoal, né? Contrato de pessoal. O Ministério só pode gastar 6% do seu orçamento da receita corrente líquida. 2,5%, o Ministério Público 0,6%. Então, no máximo, só pode até 50%. Lembrando que, veja, é da receita corrente líquida. Mas lembra lá que a gente faz o orçamento com a receita bruta? E quando considera o líquido, é muito menos.
Então, quanto menor o orçamento, menos gasto com o pessoal a gente vai ter. Cada vez mais serviço público sucateado com a mão de obra insuficiente. E a mão de obra que está lá gastando, ganhando pouco e trabalhando muito. Para os municípios, o teto é de 60%. Aí tem que ser 54% para o executivo e 6% para o legislativo. E para os estados, o teto também é 60%. Agora, das receitas correntes líquidas. Que é isso, minha gente. Do meu orçamento daquele ano, 50% dele, 60% dele, o governo de Pernambuco só pode gastar com pessoal. Ou com o pessoal, o governo de Pernambuco só pode gastar até 60% do seu orçamento com receitas correntes líquidas. E subdivide esse 60% entre o executivo, judiciário, legislativo e Ministério Público. Tá? Aqui também eu coloquei, eu quero que vocês foquem nessa lei, um vídeo dessa senhora, que é uma economista, falando um pouquinho por que ele teve que ter a lei de responsabilidade fiscal, para tentar controlar os gastos de governo, e explica um pouquinho dessa lei, muito bom. Ele é um pouquinho mais demorado, são 4 minutos, mas vale muito a pena, e a gente vai conversar sobre ele lá na frente, quando tiver nosso encontro, certo? E aí, quais são essas etapas do processo orçamentário? Primeira coisa que a gente tem que fazer, planejamento. Se não faz planejamento, não faz nada. Tem que planejar e tem que elaborar as nossas leis orçamentárias, que são o PPA, a LDO e a LOA. Depois que ela elabora essas leis, elas têm que ser discutidas, votadas, aprovadas. E quem é que faz isso? O Poder Legislativo. Depois que o Poder Legislativo discute, veta, aprova, desaprova, inclui coisa, a gente vai para a execução orçamentária. A gente entra naquela etapa de prever as receitas que já foram previstas, fazer o empenho, fazer a liquidação e fazer o pagamento. E depois, controle e avaliação de novo, se executou ou que não executou, para depois a gente planejar novamente, para a gente discutir e por aí vai. É um ciclo, certo? Esse é o ciclo do processo orçamentário. Mas que leis são essas que devem ser discutidas, aprovadas, elaboradas e pensadas? Essas aqui. O PPA, que é o Plano Plurianual. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. São super importantes para a gente que trabalha na gestão de saúde. Se a gente colocar como meta do governo uma coisa que não está na LOA, não faz, amigo. Não faz. Existe o princípio da flexibilização, mas são coisas previstas em lei, como na Lei 8080 a gente prevê situações de emergência de saúde pública, por exemplo. Dá para fazer gasto com isso, mas não é tão flexível assim, não. Então tem que entender da LOA. Se você não souber o que é a LOA do município, você não gasta. Então vamos lá. O que seria o PPA? O PPA é um plano plurianual. E nesse plano estabelece de forma muito importante, e é mais quando se fala de saúde, porque as ações e serviços de saúde constituem uma rede regularizada e hierarquizada. E o planejamento em saúde deve ser feito de forma ascendente do nível municipal ao nível nacional. Então, tem que levar em consideração a região de saúde, tem que levar em consideração o orçamento público em geral, as regiões do Brasil, porque ele também tem que ter aquela função distributiva para diminuir as disparidades e as desigualdades sociais. Nesse plano, a gente vai ver as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal, estadual e municipal para os próximos 4 anos de governo. Esse ano foi aprovado o PPA do governo federal de 2020 a 2023. Mas Bolsonaro já entrou em 2019. Verdade. Já faz um ano e pouco. Verdade. Só que ele sempre pega o PPA, o último ano de PPA do governo anterior. Porque não dá para ele entrar em 2019 e já pensar tudo. Então, ele faz o PPA do governo anterior e nesse ano também ele prepara o dele. Então, 2020, 2021, 2022, 2023. Só que em 2022 a gente tem eleição para governo federal. Então, em 2023, o próximo presidente vai pegar o último plano, o último ano de PPA, de metas de PPA, de Bolsonaro ainda.
E por aí vai ficar nesse ciclo. Porque não tem como eu entrar e já pensar tudo. Pô, eu ainda vou elaborar, eu ainda vou analisar, eu ainda vou monitorar, eu ainda vou avaliar, eu ainda vou planejar. Não dá tempo. Então, no primeiro ano, é sempre a gente cumprindo metas de governo do governo anterior, certo? Mas são metas, diretrizes, objetivos para os próximos 4 anos de governo. E aí, o que seria a LDO? A LDO é uma lei de diretrizes orçamentárias que estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Todo ano tem uma LDO. E todo ano tem uma LOA. Porque eu preciso pegar esses 4 anos de governo e sair minerando ele ano por ano. Porque tem que ter avaliação, né, gente? Quem não tiver avaliação, o dinheiro vai chegar essa torta direito sem ninguém avaliar nada. Tá? Então, todo ano tem uma LDO, todo ano tem uma LOA. Para o ano seguinte, para isso fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar, traçar regras, redações e limite para as despesas dos poderes. Autoriza o aumento das despesas com o pessoal, regulamenta as transferências a entes públicos e privados, disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas, indica prioridades para o financiamento pelos bancos públicos e por aí vai. É uma lei de diretriz. O que é uma diretriz? É um norte. Essas aqui, ó, o norte, as metas, as prioridades do governo são esses para o ano seguinte. Façam sua LOA em relação a essa LDO. O que é LOA? É a Lei Orçamentária Anual. É nela que vai estar estabelecidos os orçamentos da União, dos estados e municípios, por intermédio dos quais são estimadas as receitas e fixadas as despesas do governo. Na sua elaboração, cabe à Câmara Legislativa avaliar e ajustar a proposta do Poder Executivo, assim como faz com a LDO e assim como também faz com o PPA. As casas legislativas, câmaras legislativas, elas que aprovam esse texto do PPA, da LDO e da LOA. E esse texto é proposto pelo Poder Executivo, pelo presidente, pelo governador e pelo prefeito. Então, mais uma vez, quem manda é a Câmara, é o Poder Legislativo. Se esse Poder Executivo não tem uma boa relação, ele não faz nada nas suas políticas, certo? Então, os instrumentos são PPA, LDO e LOA. PPA, metas para os próximos 4 anos, lembrando que o primeiro ano de governo de cada novo governante ainda é a meta do governo anterior. A LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, anual. E a LOA também é uma lei anual, certo? Mas é na LOA mesmo que vai estar descrito receitas, despesas e orçamentos. Aqui eu trouxe um exemplozinho para vocês, ó. O que é o PPA, ó. O que saiu no jornal. Institui o plano plurianual da União para o período de 2020 a 2023. Certo? Foi finalmente aprovado e publicado. E aí ele diz qual é o objetivo, a meta, os indicadores para fazer avaliação. Aqui ele fala dos programas do governo, o programa do governo, a hora do turismo. Qual a diretriz desse programa, o objetivo desse programa, quem é responsável por esse programa, o turismo. Qual o valor que esse programa vai receber no montante total. Gastem suas despesas correntes e despesas de gasto de capital. Tá? Despesa corrente é despesa comum, dia a dia, fazer a máquina andar. E despesa de capital é construção, investimento, reforma. Aqui está um exemplo de uma LDO, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020. Então, aqui é uma LDO. Também tem lá, ó, fala sobre metas, estrutura, diretrizes e tal. E aqui é um anexozinho, que nessas leis normalmente tem vários anexos, que diz quais são os orçamentos consolidados que a gente vai ter. Orçamento fiscal, seguridade social, plano da saúde, resumo dessas despesas, despesa de cada orçamento, com programas específicos e tal. É um texto que não é fácil, por isso que, bicho, não tem como a gente achar que vai ter publicidade, que vai estar massa, achar que vai ter transparência, vai estar ótimo, e achar que vai ter participação social e deixar a galera que não entende nada tentar fazer controle e avaliação disso. Ficar arretada com isso, mas paciência. E aqui uma LOA, que a gente fala tanto que tem que ver se tá na LOA, tem que pôr na LOA, se não pôr na LOA não adianta.
que é a lei que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro. Aqui é um exemplo da União, tá? Então, é a lei para o exercício financeiro de 2020. Então, aqui é uma LOA, certo? A gente trabalha com 3 tipos de orçamento. O orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. Quando eu estou falando de orçamento da Seguridade Social, eu estou falando das áreas de saúde, previdência social e assistência social. E esse orçamento envolve todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração pública federal direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. O orçamento de investimento, eu estou falando da questão das empresas, investir em empresas direta e indiretamente para investimento mesmo, produção de bens, construção de coisas. E o orçamento fiscal é para fazer tudo que não é nem seguridade social e nem investimento. Beleza? O orçamento da União para o exercício financeiro de 2020. 3 bilhões 686 bilhões 942 milhões 55 mil 916 reais e 0 centavos. É tome real, viu? 3 bilhões de reais. E ele vai ser alocado nessa lei orçamentária anual. O que vai ser de imposto? O que vai ser de contribuição? Receita patronal? Receita de capital? E por aí vai. Tá? E aí tem que existir uma integração entre esses 3 instrumentos. PPA, LDO e LOA. PPA é cada 4 anos. A LDO é anual e a LOA é anual. Então eu pego meu PPA, boto metas e objetivos para os próximos 4 anos. Aí todo ano eu faço um LDO que vai dizer as metas e objetivos para aquele ano. Tá? Então vai prever a LOA, que também é anual. Ano que vem é outra LOA, porque tem que avaliar, tem que monitorar, tem que ver se foi feito. Se não foi feito, vira meta nova, muda a meta, diminui a meta, já cumpriu a meta toda. Tem que fazer, não dá para fazer uma lei de diretrizes orçamentárias, uma lei de orçamento para 4 anos. Não dá. Certo? Então, o PPA, ele estabelece o planejamento de médio prazo por meio dos programas e iniciativas do governo, enquanto a LOA fixa o planejamento de curto prazo, ou seja, materializa anualmente as ações e programas a serem executados naquele ano. É igual ao plano de saúde quando a gente discute a conferência de saúde. Existe o plano de saúde para os próximos 4 anos e existe a programação anual de saúde, que ela é anual. Eu pego aquele plano de 4 anos e divido as metas para a gente bater em 4 anos. A LDO, por sua vez, cabe o papel de estabelecer a ligação entre esses 2 instrumentos. Porque ela pode pegar essas metas e objetivos e botar ano por ano, destacando do PPA os investimentos e gastos prioritários que deverão compor a LOA e definir as regras e normas que orientam a elaboração da lei orçamentária que irá vigorar no exercício seguinte à edição da LDO. E a LOA, preste bastante atenção, na imagem seguinte, ela representa a integração entre as leis orçamentárias. Aqui, ó. PPA, 4 anos. A LDO, anual. Só que, veja, o ano anterior, eu ainda não estou no PPA antigo, então, e a LDO não prevê as diretrizes orçamentárias para o ano seguinte. Então, aqui, a gente tinha a LDO do governo anterior a Bolsonaro. Michel Temer. A gente está fazendo as coisas ainda previstas no governo de Michel Temer. Aí, esse ano, teve a LDO. Essa LDO ela vai servir como base para a LOA do ano seguinte. Aí, essa LDO do terceiro ano de governo vai servir como base para a LOA do ano seguinte. Essa LDO vai servir para a LOA do ano seguinte, só que aqui a gente já passou 4 anos de governo. Então, aqui, essa LOA é no próximo governo, essa LDO é no próximo mandato, e nesse próximo mandato também está cumprindo a parte do PPA do governo anterior. Tá? O primeiro PPA de cada governo é o último ano do governo anterior. Seria aqui, ó. Aqui é o primeiro ano do governo. Primeiro ano do governo. Eu estou usando a LDO do ano anterior, porque ela é para o ano seguinte, e estou usando o PPA do ano anterior, porque é do ano seguinte.
Já no segundo ano de governo, já tenho a minha LDO desse ano que eu fiz, que vai servir para a LOA. Aí eu tenho a LDO desse ano para servir para a LOA do ano seguinte e do ano seguinte. Ou seja, quem for suceder Jair Messias Bolsonaro vai usar a última LDO do último ano de governo dele e vai fazer a LOA daquele ano que ele assumiu. E também ele vai usar o PPA do último ano de governo de Bolsonaro. Certo? Essa é a integração. E aí, eles são... Isso aqui é só para vocês darem uma lida depois. Eles são votados pelo... existe uma sequência, né? O governo federal elabora a proposta, certo? A proposta da lei vai para os órgãos de votação, que são as câmaras do Poder Legislativo aqui, e tudo isso tem prazo. O Poder Executivo tem que mandar o PPA até dia 31 de agosto do ano. A LOA tem que ser enviada até 31 de agosto também desse ano. E a LDO tem que ser enviada até 15 de abril de cada ano. Porque eu tenho que primeiro ver a LDO para poder depois fazer a LOA. No ano seguinte, né? Aí a PPA tem que ser votada até 22 de dezembro. A LOA tem que ser votada até 22 de dezembro. E a LDO, se não for votada até 17 de julho, porque o Congresso fica de recesso. Certo? Então, existem datas mesmo, prazos e tal. Eu gosto muito desse resuminho. Então, aqui está mais bonitinho, mais organizado esse resumo. O prazo de cada um, LDO e LOA, até que prazo tem que ser elaborado, até que prazo tem que ser discutido, quem é que elabora, quem é que discute, quem é que elabora, quem é que discute, quem elabora, quem discute. Quem executa cada coisa, quem controla, quem avalia cada coisa. Até 31 de agosto, o governo federal tem que mandar o governo, seja qual for, tem que mandar o PPA. Até dia 15 de abril, ele tem que mandar a LDO. E até dia 31 de agosto, tem que mandar a LOA. Até 22 de dezembro, ele tem que julgar, a Câmara Legislativa tem que julgar e aprovar a LOA e o PPA. E até 17 de junho, ele tem que aprovar o LDO. Certo? A LDO, que é uma lei. Aqui é outro videozinho que dá uma resumidazinha no que é esse PPA, qual a importância do PPA, como ele está feito. Também não é muito longo, é de 3 minutos. Aqui está o link do YouTube, está disponível lá de forma gratuita para vocês darem uma lida. E é muito importante sempre ver algum vídeo, algum quadro, porque eles resumem todas essas informações de uma forma mais clara. Certo? E aí, depois que eu já falei um bocado do que é orçamento, que é o mais importante que vocês precisam saber, minha gente. Vocês precisam entender o que é um orçamento, como é que a saúde entra nesse orçamento e como é que a saúde pode gastar o dinheiro que é financiado para a saúde, pô. Se não entender que tem que estar na LOA, que tem o LDO, que existem prazos, que é uma coisa política, não faz nada com o dinheiro da saúde. Nada. Nada. E aí, o que é financiamento da saúde? Como nossa saúde é financiada, que é tão reclamada que é subfinanciada, é sucateada porque não tem dinheiro, o salário da gente não aumenta porque não tem dinheiro. E aí, esse financiamento da saúde é uma coisa séria, realmente é um problema crônico, desde quando o sistema foi criado lá em 1988. Para começar, eu coloquei algumas legislações que são importantes para discutir, certo? Primeira coisa, pô, a emenda constitucional do número 29 do ano 2000, ela é peça-chave. Meu irmão, mas a do ano 2000 demorou 12 anos para uma emenda constitucional que falasse direitinho e colocasse na Constituição de forma amarrada como ia ficar o financiamento da saúde para ser feita e votada. 12 anos. Então, o SUS ficou 12 anos sem um norte fixo previsto na Constituição. De que o município tem que botar tantos por cento do seu dinheiro que ele recebe na caixa pública do seu orçamento, que o Estado tem que botar tanto dinheiro, que a União tem que botar tanto dinheiro. 12 anos. É muito tempo. Tá? Depois teve a portaria número 204, que ela divide que esse dinheiro que vai entrar por esses textos das emendas constitucional, que diz que o município tem que botar tanto, que o Estado tem que botar tanto, que a União tem que botar tanto, e que o Distrito Federal tem que botar tanto de dinheiro na saúde, no cofre da saúde, que tem um fundo, graças a Deus, um fundo separado, esse dinheiro deveria ter sido dividido em blocos. Aí quem previu isso foi uma portaria de 2007, 7 anos depois. Toda emenda constitucional tem que ser regulamentada por uma lei, porque ela modifica
o texto da Constituição. Mais 12 anos depois, a gente faz a Lei Complementar 141 de 2012. Meu amigo, já são 24 anos depois que o sistema foi criado, que a gente tem uma lei que diz o que é gasto e o que não é gasto com saúde. Por favor, política social, política pública que nunca foi prioridade. Então, o subfinanciamento, ele existe sim, ele é crônico sim, e é um problema sério. Veja que precisou uma pandemia para poder o dinheiro finalmente que existe ser colocado e ser realocado para a saúde. E do nada, a gente levantar hospitais de campanhas enormes, gigantes, tudo dentro, velho. Coisa que poderia ter sido feita já se existisse planejamento no sistema de uma forma que deveria existir e se existisse financiamento da forma que deveria existir. A gente teria uma capacidade instalada muito melhor. Porque esse problema é crônico, a galera passa anos esperando uma fila de cirurgia, porque não tem leito, porque não tem hospital. Mas o dinheiro tem, veja que o dinheiro foi realocado para colocar na pandemia. É porque não é prioridade, pô. Não é prioridade. Mas essa lei, ela previu que é gasto com a saúde, ela regulamenta a emenda constitucional. Existiu também uma emenda constitucional 86 de 2015, que era uma emenda que previa um orçamento escalonado do governo federal e sempre da União. O Estado e o município não mudam, né? E essa emenda foi revogada pela 95 de 2016, que é a emenda da PEC da morte, que congela o orçamento público pelos próximos 20 anos desde 2016. Tá? Essa emenda aqui não durou nem muito tempo. E, em 2017, nós tivemos a portaria do Ministério da Saúde, 3992, que muda esses blocos de financiamento da portaria 204 e coloca só 2 blocos, custeio e investimento. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma. Essa emenda constitucional é super importante, pô. O movimento da reforma voluntária. A gente passou um tempo depois que o SUS foi criado, a gente só teve normas operacionais, seja elas básicas, seja elas assistenciais. No Pacto pela Saúde em 2006, que vem para organizar essa bagunça que foram essas normas operacionais, que eu acho que foi uma bagunça, ele traz lá Pacto pela Saúde, aí tem Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS. O Pacto em Defesa do SUS, ele retraz a necessidade de regulamentação e aprovação da emenda constitucional número 29 de 2000, porque ela tinha sido elaborada e tal, mas ela só vira lei mesmo na lei em 2012. Pô. Então, em 2006, no Pacto de Defesa do SUS, a gente precisava retrazer a discussão de regulamentar a emenda constitucional número 29 do ano 2000. Essa emenda, ela mexe num artigo da Constituição. Lembre lá que eu falei no começo da aula, que quando fala do orçamento da saúde, eu estou falando do orçamento da Seguridade Social, que começa no artigo 94. Mas quando se fala de saúde mesmo, é artigo 96, 97, 98, 99 e 200. São 5. O artigo que fala sobre dinheiro é o artigo 98. Certo? Então, ele diz que, anualmente, a União, os estados, o DF e os municípios precisam alocar recursos para as ações e serviços públicos de saúde. E esses recursos, ele tem valores mínimos. O que ela previa? Na União, existiria um valor, nos estados e no DF existiria outro valor, e nos municípios e no DF existiria outro valor. Porque o Distrito Federal está 2 vezes, porque seus tributos têm perfis de tributos estaduais e tem tributos que são municipais. Aí tem que ser dividido. Não sei como é que funciona não, velho. Mas eu sei que não sei como é que eles conseguem fazer na prática. Mas eu sei que esse tributo ele é um tributo do perfil estadual, vai para a conta do estado. Esse tributo do perfil municipal vai para a conta do município. E aí o DF ele divide lá o que é estado e o que é município. Tá? Também prevê que essa lei deve ser reavaliada a cada 5 anos, que pode mudar esses percentuais. Aí é sempre que muda o quê? O da União, que é uma bagunça. Tem emenda constitucional em cima de emenda constitucional, mudando essa porcentagem que a União vai colocar de recursos na saúde. Certo? Mas tudo começou com a emenda constitucional número 29 do ano 2000, que muda o artigo 198 da Constituição Federal. Essa lei também tem que definir as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. E as normas de cálculo também desse dinheiro. O que aconteceu? Lá em 2020, quando a emenda foi criada,
Até o ano de 2004, existia recursos mínimos que deveriam ser aplicados. Era como antigamente. Como começou em 2000, tinha que ser o montante do ano 2000. Beleza. E eles colocaram, para o ano 2000, eles colocaram o ano de 1999 mais 5%. O que foi gasto com saúde em 1999, na bagunça que era, mais 5%. Foi para o ano 2000. De 2001 a 2004, a gente ia sempre colocar o recurso do ano anterior mais a variação do PIB. Se o PIB varia quase nada, o recurso novo que entra na saúde é quase nada, certo? E depois continuou nessa forma, depois entrou agora 15% e ia entrar de forma escalonada lá em 2015, em 2016 congelaram, tá? O orçamento de 2016 durante 20 anos. Não vai entrar mais porra nenhuma. Nos estados e no DF, tem que colocar 12%. Os estados têm que colocar um mínimo de 12% de tudo que ele arrecada de impostos e contribuições. Os estados têm que colocar 12% desse dinheiro na saúde, para o Fundo Municipal de Saúde. Já os municípios e também o DF têm que colocar 15%. No mínimo, pelo menos 15%. Se quiser colocar 50%, pode colocar 50%. Caruaru coloca 25% de tudo que Caruaru arrecada de impostos e contribuições, ele coloca 25% para o Fundo Municipal de Saúde gastar com saúde. Isso é o mínimo. Por isso que é uma demanda política, é uma decisão política. Esses daqui não foram mudados nunca, esses recursos mínimos até hoje. Tá? E ele também diz assim, ó, da União, tudo de dinheiro que ela coloca, 15% do dinheiro da União tem que ser distribuído para os municípios. Porque quem carrega isso nas costas? Os municípios. Tá? De 3 trilhões de reais, que é o orçamento público federal, 15% tem que ser para o município. Certo? Quando você está falando de saúde. Isso é emenda constitucional 29 de ano 2000, texto original, que vai ser modificado para as emendas posteriores a ela. A gente vai falar da outra já já. Mas esses valores de 12% e 15% mínimos do Estado, do DF, do município, não mudam. Depois tivemos a portaria número 204, de janeiro de 2007. Essa portaria ela estabelece blocos de financiamento, que é uma coisa muito boa, porque o dinheiro estava lá, mas ia gastar como? Ia gastar com o quê? Posso gastar com o que eu quiser? Posso pegar todo o dinheiro que a União colocou para mim como município e gastar como folha de pagamento? Não. Ele alocava em blocos de financiamento. Então, existiria o bloco da atenção básica, existiria o bloco da média e alta complexidade, existiria o bloco da vigilância em saúde, existiria o bloco da assistência farmacêutica, existiria o bloco da gestão do SUS e existiria o bloco do investimento. Cada bloco desse tinha um programa específico para ser gastos e por aí vai. Na atenção básica, existiam dois componentes do bloco. Era o PAB fixo e o PAB variável. Que antes de ter sido lançado o Previne Brasil ano passado, a gente levava em consideração pessoas, né? Que o IBGE previa lá, tem tantas pessoas, a gente vai gastar tanto. Hoje o Previne Brasil trabalha na proposta de pessoas cadastradas na atenção básica. Então, quanto mais cadastro, mais recebia. E o variável está sempre relacionado a programas que você bate, metas que você bate, de pactuações e tal. Se tem programa de saúde na escola, se não tem, certo? Já o bloco de média alta complexidade, ambulatorial e hospitalar, o famoso MAC, ele teria dois componentes. O MAC, que é aquele componente que vem aquele dinheiro mensal, independente se eu estou batendo uma média, independente se eu estou fazendo um programa de governo normal. E o FAEC, que era um fundo de ações e estratégias de compensação. Um exemplo, glaucoma é uma doença foda, que é aquela doença do colírio, né, da pressão ocular. O governo tem um programa de FAEC específico para glaucoma. Qual é a diferença? O MAC, você recebe pré-solução. O FAEC você recebe
pós-produção. Então, se eu fazia 5 milhões de dinheiro com FAEC para o programa de glaucoma, o governo depois me transferia 5 milhões. O governo cortou isso aqui, velho. Ele fez uma média de um ano e incorporou ao FMAC. Aí os municípios ficaram o quê? Presos. Porque faziam uma coisa que era o dinheiro que ia entrar de forma estratégica, que não é mais, não existe mais. O governo federal, maravilhoso, só que não. O bloco da vigilância em saúde, que aí tem um componente da vigilância em saúde como um todo e um componente específico da vigilância sanitária. A mãe rica. Então, a vigilância em saúde é a quê? Epidemiológica, sanitária, ambiental, saúde do trabalhador. Então, existe um bloco específico para a sanitária e a ambiental, trabalhador e epidemiológica fica no bloco da vigilância em saúde, no componente da vigilância em saúde. Existe o bloco da assistência farmacêutica, que tinha um componente básico, os remédios e medicamentos básicos, ou insumos também, estratégico e especializado. Certo? A gente pegava o dinheiro da assistência farmacêutica, o bloco poderia dividir esses 3 componentes. O bloco de gestão do SUS é aquele bloco que a gente dava para o dinheiro para a gente qualificar os trabalhadores, para gastar com curso, com congresso, com tudo isso, tá? Então, era na qualificação da gestão e na implantação de ações e serviços. E tinha um bloco de investimento. E quando eu falo de investimento, eu estou falando em rede de serviço de saúde, que é despesa de capital. E despesa de capital é construção, reforma ou compra de equipamentos. Certo? Aqui, ó, despesas de capital. E aí, massa esses blocos, massa trabalhar com isso, perfeita saúde precisa, porque mas o dinheiro fica muito amarrado. Antes de mudar essa questão dos blocos, precisou-se regulamentar a emenda constitucional 29, 12 anos depois. E o que regulamenta essa lei complementar? Essa emenda é a lei complementar 141. E ela é uma lei não tão grande, mas ela traz uma coisa importante que ela considera o que são despesas com ações de serviços públicos de saúde. Tá, tem um monte de dinheiro nesses blocos aqui, mas o que diz o que realmente são despesas? Eu posso comprar fralda? Posso, mas eu posso comprar fralda para quê? Eu posso comprar um óculos para dar um usuário? Posso, mas levando em consideração o quê? Tem que entender o que é despesa com ações de serviços públicos de saúde. E ela considera essas ações, serviços públicos de saúde, despesa com isso, a vigilância, qualquer atenção integral universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais, a capacitação do pessoal do SUS, desenvolvimento científico e tecnológico. Então, Fiocruz é SUS, Biomanguinhos é SUS, a galera que está lá estudando, recebendo bolsa para estudar, para fazer mestrado, doutorado, residência, SUS, dinheiro da saúde. Produção, aquisição, distribuição de insumos específicos de serviços de saúde do SUS, a vacina, ó, que estão estudando, estão criando, que vai pagar o SUS, amigo. EMOP, medicamentos que precisem, equipamentos médicos odontológicos, isso também é despesa com saúde. E saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde. Certo? Senão, não dá para ficar pegando dinheiro da saúde e fazer qualquer tipo de saneamento básico sem justificativa. Senão, meu filho, o governo é usado muito desse dinheiro. Certo? Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas. Não sei se vocês lembram, mas na Lei 80 fala desses distritos sanitários especiais indígenas e dos quilombolas. Manejo ambiental, vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças. Investimento na rede física do SUS também é gasto com saúde, despesa com saúde. Remuneração do pessoal ativo também é gasto com a saúde. Ações de apoio administrativo também é gasto com saúde. Gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde também é gasto com a saúde. Dá para pegar o dinheiro do SUS, que é o dinheiro público, e jogar na conta do privado se prestar serviço para a gente, como o SUS, certo? Então, essa lei é muito, muito, muito importante, porque ela regulamenta a andamento da emenda e ela traz essa discussão do que é despesa com ações de serviços públicos de saúde, certo? E também ela traz o que não é despesa, o que não pode ser gasto com ações de serviços públicos de saúde.
pagamento, que é muito mais importante saber o que é, né? Pagamento de aposentadorias e pensões. Quem tem que pagar aposentadoria e pensões é a Previdência, não é o dinheiro da saúde, certo? Pagamento de pessoal ativo da área da saúde quando em atividade alheia a referida área. Eu sou ACS, mas me formei em Direito, me pedi licença sem vencimento, estou afastado. Não paga não, meu amigo. Não paga não. Salário não. Ou eu sou funcionário ativo lá, mas estou trabalhando como dentista. Recebe não, amigo. Só recebe dinheiro que está trabalhando na ativa, na atividade referida à área da saúde. A assistência à saúde que não atenda ao princípio do acesso universal não pode gastar dinheiro com isso. Merenda escolar não pode usar o dinheiro da saúde e outros programas de alimentação. Não pode escolar, educação. Saneamento básico, inclusive contratações financiadas mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos. Aqui, veja que ele prevê saneamento básico mais de domicílios ou de pequenas comunidades e tem que ser aprovado pelo Conselho. Saneamento básico em geral não pode ser usado dinheiro da saúde, não. Isso não ia ser usado à torta direita, não pode. Direito da saúde é para ações e serviços em saúde, mesmo entendendo que saneamento básico e questão sanitária são uma coisa importantíssima para diminuir a incidência, a mortalidade de várias doenças. Mas o dinheiro da saúde tem que vir do Seguridade Social e tem dinheiro para pôr na saúde. Certo? Veja a pandemia, quantas coisas foram compradas e construídas do nada. Tem dinheiro. Só não é prioridade de ser alocado no lugar certo. Limpeza urbana e remoção de resíduos também não pode ser dinheiro da saúde. Preservação e correção do meio ambiente não pode. Ações de assistência social não pode. Obras de infraestrutura que não seja para a rede de saúde não pode. Ações de serviços públicos de saúde com recursos distintos e especificados na base do cálculo da lei também não pode. Certo? Muito, muito, muito importante. Muito mais importante o que não pode do que o que pode. Porque o que não pode a gente entende, o que pode, aí o resto tudo pode. E aí também existia, como eu falei, duas emendas, a 86 de 2015 e a 95 de 2016, que é a PEC da morte, que veio da PEC da morte, que fala sobre o orçamento da União. A 86 de 2015, que foi revogada por essa, ela previa que as aplicações mínimas da União em ações e serviços públicos de saúde seriam das receitas correntes líquidas e seriam de forma escalonada. Em 2016, ela colocaria 13,2%, em 2017, 13,7%, em 2018, 14,1%, em 2019, 14,5%, e a partir de 2020, ela ia sempre ficar colocando pelo menos 15%. Não sei porquê. Não faz o menor sentido de fazer esse escalonamento. Não já colocava pelo menos 15%? Por que mudar? E por que botar receita corrente líquida? Foda, ninguém coloca receita corrente bruta. Porque como tirar as dívidas e os juros da União, não vai sobrar porra nenhuma. Desculpa o palavrão. E aí, no ano seguinte, nem durou, nem deu tempo. No ano seguinte, em 2016, foi votada a emenda constitucional 95, que revoga essa emenda. Então, isso aqui morre. Certo? E ela é a famosa PEC da morte. O exercício de vocês está relacionado muito com isso. Certo? E essa instituição, essa emenda, ela institui um novo regime fiscal no âmbito do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Quando ele fala sobre Seguridade Social, ele está se metendo em quem? Assistência, saúde e previdência. Certo? E aí, o que ela faz? Ela limita, nos próximos 20 anos, os gastos da União, que vai ser corrigido pela inflação e, no caso da saúde, não mais pelo crescimento da receita corrente líquida. Meu amigo, corrigir pela inflação, pelo amor de Deus, tá? Então, ele pega o orçamento de 2016, vai ser agora assim, todo ano, é daquele do mesmo ano. E imagine quanto isso vai custar para a saúde, certo?
E a portaria, que eu não botei aqui o nome dela, mas é a portaria 3992 de 2017. Também é uma portaria que foi importante. Portaria 3992 de 2017. Tá vendo aqueles blocos de financiamento lá que a gente viu na portaria 204, que era atenção básica e tal, mas a complexidade e tal? Agora só existe 2 blocos: custeio e investimento. Só que em cada bloco desse ainda vai existir as continhas. A continha da atenção básica, a continha da assistência farmacêutica, a continha do marketing, da vigilância e da gestão. E no bloco de investimento também vai existir as continhas: atenção básica, especializada, vigilância, tecnologia e gestão. Ah, tem um bloco de investimento, vem 2 milhões. Mas esses 2 milhões eu tenho que gastar 500 mil com atenção básica. Mas ele dá maior flexibilidade, porque agora vira custeio e investimento. Custeio e capital. Custeio é a garrafa de água, é pagar a conta de luz, é pagar a conta do telefone, é pagar a folha. Investimento: construção, reforma, compra de equipamentos. Capital, geração de capital. Para um gestor que é muito bom de trabalhar orçamento público, de entender financiamento da saúde, de entender bem os seus recursos, suas receitas, suas despesas, massa, ele tem maior flexibilidade. Para um gestor que não é bom, pior, porque ficou menos amarrado. Então ele pode fazer uma bagaceira. Isso depende muito de gestão, política, certo? Qualidade técnica de gestão e de política também. Aí essa portaria ela muda aqueles blocos, ela destitui aqueles blocos de financiamento e torna-se 2: custeio e investimento, certo? No bloco de custeio tem uma conta única e essa conta vai ter possibilidade de gastar com isso aqui, com os blocos que já tinha antes. Eu vou pegar custeio para os blocos que já tinham antes. E aqui eu tirei o bloco de investimento e virei um bloco só, de conta única, que também vai ser gasto com as coisas que tinham antes: atenção básica, atenção especializada, gestão do SUS, vigilância e com tecnologias, certo? Isso era o que eu tinha para falar para vocês. No encontro da gente, vocês deem uma lida no material que eu postei no Google Sala de Aula. Leiam, anotem, tirem dúvidas, a gente vai conversando, vai tirando dúvidas, ok? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida tá lá nas minhas redes sociais, é só mandar mensagem que a gente conversa, tira dúvidas e nós teremos nosso encontro para tirar dúvidas, ok?